Tiago 2, 14 ao 26. Eu não estarei explorando todo o capítulo hoje, porque é muito extenso. Então nós vamos dividir esse estudo em duas partes, tá certo? Eu notei que quarta-feira passada eu falei quase 40 minutos no primeiro ponto, e aí depois ficou pouco tempo para os outros pontos. Como o nosso intuito é aprender, não é simplesmente bater a capa do livro de Tiago, nós estamos aqui para aprender, então vamos devagar, né? Esse capítulo ele vai ser dividido em 2 pontos, e hoje eu vou falar da primeira parte, tá certo? Mas vamos ler o parágrafo todo. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, e nós somos carentes da iluminação, da direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, dirige as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Abre a porta à palavra, ilumina os nossos corações, lança luz nas nossas trevas. É assim que eu te oro, que eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo, baseado neste parágrafo da carta de Tiago, é fé ou obras versus fé e obras. Fé ou obras versus fé e obras. Tá certo? E eu queria começar, à guisa de introdução, chamando a sua atenção para a maneira como o pastor Itami Neves, que os irmãos conhecem, esteve aqui expondo a carta de Gálatas para nós, e ele é um grande expositor da Bíblia. Vai sair agora, daqui para o final do ano, o comentário dele, de Gênesis a Apocalipse. Ele tem um programa de rádio chamado Através da Bíblia, e esse programa, durante 5 anos, o pastor Itami fez a exposição da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Existe em CD e está saindo o comentário, tanto em CD como em livro, daqui para o final do ano, se Deus quiser. Então o pastor Itami, expondo esse capítulo 2 da carta de Tiago, mais precisamente do versículo 14 ao 26, ele começa com
algumas perguntas, alguns questionamentos que são bem interessantes. Primeiro ele diz assim: você acreditaria em uma pessoa que se diz eletricista, mas que não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria em um homem que se diz ser um excelente piloto, mas que não consegue estacionar o seu próprio carro na garagem? Você acreditaria em alguém que se diz professor de matemática, mas que não sabe o resultado de 9 vezes 9? E aí? O ponto fundamental para o qual Tiago está chamando a nossa atenção nesse texto é exatamente esse. Como uma pessoa pode dizer que é salva e tem fé, se isso não pode ser demonstrado, não pode ser visto, não pode ser provado pelas suas obras? Esse é o ponto que Tiago está trabalhando aqui neste parágrafo e que deve chamar a nossa atenção. Como é que você pode acreditar em alguém que diz que é salvo, que diz que tem fé em Jesus, que é crente, que é um servo de Deus, mas que o seu modo de vida, as suas palavras, as suas atitudes, o seu dia a dia não condiz com aquilo que ela está dizendo? É o eletricista que não sabe trocar uma lâmpada. É o homem que se diz ser um exímio piloto que não sabe estacionar o carro. É exatamente, meus irmãos, esse ponto que Tiago está chamando a nossa atenção. Essa dicotomia, esse ato, esse abismo entre aquilo que eu estou pronunciando, aquilo que eu estou defendendo com os meus lábios e aquilo que as minhas obras revelam. E aí surge uma pergunta para nós, para a gente começar a compreender o texto. Será que o cristianismo é apenas uma religião de palavras e dogmas? É importante que a gente destaque isso, porque o Senhor Jesus, Ele vai dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E mais na frente, o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o cristianismo não é uma religião apenas de palavras, de dogmas, de doutrinas, de conceitos teológicos. Mas o cristianismo é uma religião extremamente prática, é um estilo de vida, onde nesse estilo de vida o nome de Deus vai ser glorificado ou blasfemado. Por isso que Jesus diz: olha, vocês devem, através das suas boas obras diante dos homens, levar as pessoas a glorificarem a Deus, a exaltarem a Deus. Meus irmãos, é muito importante dizer isso aqui. Por quê? Porque é muito fácil nós nos tornarmos cristãos, abraçarmos um conjunto de doutrina, de dogmas, uma linha teológica. Ah, nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas, nós somos reformados, nós somos evangélicos, protestantes. É muito fácil. A questão é se essa confissão de fé, se esse credo, ele tem se manifestado de modo prático e o nome de Deus tem sido glorificado através dele. Será que isso tem descido para o nosso dia a dia?
Será que não tem ficado só no campo da teoria, do conhecimento, mas que no dia a dia isso não tem nenhuma relevância? Cristianismo, como eu disse, não é doutrina. Cristianismo não é dogma. Cristianismo não é simplesmente uma especulação filosófica. Cristianismo é um estilo de vida. Tá certo? Então, uma observação importante para nós aqui começarmos a entender o texto é que essas obras que Tiago está falando aqui, elas não são obras que são feitas para a salvação. É muito importante você pensar um pouquinho. Não são obras para a salvação, como pensavam os judeus, como pensava a Igreja Católica na Idade Média e ainda hoje pensa. Mas são obras que demonstram, que provam a salvação. Tiago não está falando aqui de obras que eu vou fazer para ser salvo. Os judeus pensavam que quando você dava esmolas, quando você ajudava o pobre, quando você fazia uma obra de caridade, isso contribuía para a sua salvação. Se você ler, por exemplo, os livros apócrifos, sobretudo o livro de Tobias, você vai ver lá que quando o penitente dava uma esmola a alguém, aquilo ali era retribuído para ele em forma de bênção, de salvação. A Igreja Católica, na Idade Média, e mantém essa linha teológica até hoje, vai dizer que quando você é uma pessoa caridosa, quando você abre a mão, quando você ajuda as pessoas, isso contribui para a sua salvação. Então a igreja sempre apregoou uma salvação pelas obras. Pelas obras. Os espíritas, por exemplo, eles creem que eles serão salvos pelas suas obras. Por isso que um espírita, ele nunca dá uma roupa usada para alguém. Você já viu um espírita dando uma cesta básica, como a gente faz nas igrejas, 1 quilozinho de alimento? Não, ele dá logo a cesta básica toda. Ele dá uma roupa nova. Ele dá o melhor. Porque ele crê que fazendo este gesto, ele está alcançando a sua salvação. Que na visão deles é a reencarnação. Ele vai reencarnar aqui numa situação melhor. Então, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça aí é: Tiago não está falando de obras que são feitas para se alcançar a salvação. Mas Tiago está falando de obras que provam, que demonstram que você já é salvo. Tá certo? Que você já teve um encontro com Jesus. Que já houve a obra regeneradora, salvífica do Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, para a gente começar a compreender esse texto, é importante a gente ver que não existe texto no Novo Testamento mais polêmico do que esse. Esse é um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento. Até porque Martinho Lutero, a princípio, ele não conseguiu compreender esse texto. Martinho Lutero, grande reformador, aquele homem que Deus usou para iniciar a reforma protestante, para trazer a igreja de volta para uma doutrina tão linda que é a justificação pela fé somente. Martinho Lutero, quando ele olhou para esse texto pela primeira vez, ele não conseguiu compreender, porque entrava em xeque com aquilo que ele estava defendendo na época da reforma, que era a justificação pela fé somente. Então, na visão de Lutero, Tiago estava entrando em contradição com Paulo. Por quê? Porque Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, que o homem é justificado pela fé somente. Somente pela fé. E aí era isso que Lutero estava defendendo. Ele está combatendo a igreja, que a igreja está dizendo que o homem é justificado diante de Deus pelas suas obras, e aí você tinha que fazer penitência, você tinha que fazer uma série de coisas que a igreja exigia para ser salvo, para ter o perdão dos pecados. E aí, Lutero, lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele vai chegar à conclusão que não,
que a obra de justificação, ela é imputada a nós, através dos méritos de Cristo, daquilo que Cristo conseguiu na cruz do Calvário. Ele morreu, ele pagou pelos nossos pecados, e agora, a partir dessa obra, nós somos justificados. Então, a justificação é pela fé, e não pelas obras. Era isso que Lutero estava defendendo. Quando ele lê Tiago, Tiago está dizendo que o homem é justificado pelas obras. E agora? Tiago está entrando em contradição com Paulo? Quem é que tem a razão? Paulo ou Tiago? E isso levou Lutero, meus irmãos, a rejeitar a carta de Tiago. A dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque não tinha a substância, a pureza do Evangelho. Era uma carta de segunda categoria. Porém, quando a gente vai avaliar o assunto, e graças a Deus que o próprio Lutero, ele vai chegar a essa conclusão, nós vemos que Tiago não está entrando em contradição com Paulo. O que está existindo aqui é que Tiago, ele está olhando um lado da moeda e Paulo está olhando o outro lado da moeda. Tiago, nestes versos, fala sobre o resultado da salvação. E Paulo fala sobre a causa da nossa salvação ou da nossa justificação. Enquanto Paulo está olhando para a causa, que é a obra de Cristo, que é alcançada pela fé somente, Tiago está olhando para o resultado. Está dizendo assim, olha, o resultado da salvação, o resultado de uma pessoa que foi justificada é que ela vai praticar boas obras. Não para ser salva, mas porque já é salva. E isso é tão interessante, meus irmãos, porque o próprio Paulo, ele já trabalha essa questão. Não existe um contraponto aqui, não existe um paradoxo entre eles, uma contradição. Porque o que é que Paulo diz em Efésios 2, 8, 9 e 10? Quem lembra? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, ele vai dizer, olha, a nossa justificação, a nossa salvação é pela graça por meio da fé. Tá certo? E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Lutero está certo. Não é pelas obras, é pela fé somente. É a graça de Deus, é o favor de Deus. Mas aí olha o que Paulo diz no versículo 10. Que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Então, o próprio Paulo, na sua teologia, ele trabalha o conceito que Tiago está trabalhando. Ele vai dizer, olha, o homem é salvo pela fé, é justificado pela fé, mas essa fé se manifesta em obras, porque você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então não há, meus irmãos, contradição. Pelo amor de Deus, guarde isso no seu coração. Não existe nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Um está vendo a causa, outro está vendo o resultado da justificação. O pastor Hernandes, no seu comentário de Tiago, ele faz uma citação de João Calvino, que é bem interessante. João Calvino, se você não sabia, mas João Calvino ele foi considerado o maior exegeta de todos os tempos. Ele tinha uma mente maravilhosa, uma mente dada por Deus para entender a Escritura. E João Calvino ele diz assim: só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Olha que coisa linda. Só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só.
É o que Paulo está dizendo em Efésios 2, 8, 9 e 10. É o que Tiago está trabalhando aqui nesse capítulo. Eu sou justificado pela fé. Porém, essa fé, ela não vem sozinha. Ela tem que ser acompanhada de boas obras, porque senão ela vai ser considerada uma fé morta. Uma fé que não tem nenhum significado. Uma fé ineficaz. Então, a fé, ela tem que vir acompanhada por obras. Quem tem a Bíblia de Genebra, você vai ver lá um comentário da Bíblia de Genebra sobre esse texto, que eles trabalham os tipos de fé. Os tipos de fé. Olha o que é que diz o comentarista da Bíblia de Genebra. É importante relembrar que o Novo Testamento emprega o termo fé de diferentes maneiras. Os tem distinguido esses diferentes significados de diversas maneiras. Aqui, Tiago estava distinguindo a fé salvadora, a fé que resultará na salvação eterna, da falsa fé. A fé que não produz boas obras não é a fé que salva. Então, existe pelo menos 2 tipos de fé. A fé salvífica, a fé salvadora, a fé que é acompanhada pelas boas obras, e a falsa fé, aquela fé que ele vai usar aqui, a expressão é morta. Ele vai dizer que é uma fé que os próprios demônios têm. Então, aí eu queria ver com os irmãos exatamente esses 2 pontos. Todo esse parágrafo, versículo 14 a 26, ele pode ser dividido nesses 2 pontos: a fé falsa e a fé verdadeira. Hoje nós vamos ver somente a fé falsa, as características da fé falsa, tá certo? Então vamos olhar aí para a Bíblia, para a gente considerar somente este ponto, as características da fé falsa. Olha aí para o texto e vamos ler do verso 14 ao verso 19. Verso 14 ao 19. Olhe para a sua Bíblia, como disse o pastor Arival, concentre somente no céu, na palavra de Deus. Se for receber algum torpedo, que seja um torpedo do alto, né? Então, vamos se voltar para a palavra, irmãos, e prestar atenção. A fé falsa. Olha o que é que diz Tiago, capítulo 2, 14 ao 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, do verso 14 ao verso 19, nós podemos ver aqui as características da fé falsa. É esse o ponto que eu quero ver com os irmãos essa noite. É fundamental entendermos que Tiago aqui, ele continua tratando sobre o perigo de não colocarmos em prática a palavra de Deus. É a linha de pensamento dele. É o que está na mente dele. Ele vem trabalhando isso desde o capítulo 1. O perigo de nós sermos meros ouvintes da palavra e não praticantes. E aí ele vai falar isso em relação à acepção de pessoas, e agora ele vai chamar a atenção, dizendo que é possível você ouvir a palavra e não ser praticante dela, e isso vai revelar uma fé falsa, uma fé
morta. Então essa é a primeira coisa. É preciso a gente entender, meus irmãos, que não basta simplesmente nós termos ortodoxia, a doutrina correta. Toda vez que você escutar essa palavra, ortodoxia, já que a gente está no culto de ensino, o que significa ortodoxia? É a doutrina correta. O que é heterodoxia? A doutrina falsa. Por isso que um heterodoxo é chamado de herege. No dia que alguém lhe chamar de herege, não pense que é um elogio, não. Está falando mal de você. Então é preciso, meus irmãos, que nós não só tenhamos a doutrina correta, mas que nós também tenhamos a ortopraxia, a prática correta. Uma coisa está ligada à outra. E infelizmente, meus irmãos, nós verificamos hoje, isso é o que o pastor Hernandes mais diz nas mensagens dele, tem rodado esse país pregando essa mensagem, é um abismo entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Entre a teologia que nós defendemos e a ética que nós praticamos. Interessante que na década de 90, você já tinha pregadores dizendo que hoje nós temos carisma em muitos, mas falta caráter. Você tem gente que apregoa que tem o carisma de Deus, os dons de Deus, mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, não tem caráter. Há um abismo, há um hiato entre aquilo que ela crê, aquilo que ela prega, aquilo que ela fala, aquilo que ela defende e a sua vida. Então, tem carisma, os dons, mas não tem caráter. E muitos até dizem assim, olha, fulano, ele pode até não ser uma boa pessoa, mas ele é usado por Deus. Isso é um cúmulo. Isso é um absurdo. Vamos dizer assim, aquele pastor, olha, ele tem uma vida meia torta, mas ele prega muito bem. Aquele pastor, a vida dele é assim, 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 mas pelo menos ele abre igreja. Aonde ele bota a mão, a igreja cresce, o trabalho caminha. Então a gente deixa de lado a falta de caráter, os pecados dele, a vida de imoralidade dele, isso aí a gente passa por cima. O importante é que aonde ele bota a mão, a coisa acontece. Vocês já viram isso? A gente querendo defender a falta de caráter da pessoa, baseado no carisma, ou no fato de Deus, por graça e misericórdia, estar usando aquela pessoa. Então, isso revela, meus irmãos, uma fé falsa. Um hiato, um abismo. E aí, Tiago vai trabalhar isso para nós. A primeira observação que devemos fazer no texto é que tipo de fé Tiago está falando. A gente já viu aqui que o Novo Testamento ele trabalha vários tipos de fé. Fé não tem plural, viu, irmão? Não vá colocar fé no plural que você dá uma bobeira terrível. Na capela do seminário o menino foi pregar e foi falar sobre o plural de fé e foi algo horrível, né? Então não tem plural, muita fé ou pouca fé. Então, a primeira observação é que tipo de fé Tiago está descrevendo para nós. Qual é o tipo de fé? Existe uma fé falsa e uma fé verdadeira, uma fé salvífica. Mas que tipo de fé Tiago está falando? O que é essa fé que ele está trazendo para nós? Dr. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte sobre essa questão do tipo de fé que Tiago está descrevendo aqui. Tiago usa o termo fé em 3 sentidos em sua carta. Por isso, irmãos, que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler com calma. Eu não sou muito a favor daqueles métodos, ler a Bíblia em 3 meses, em 6, em 1 ano. Eu até já fiz várias vezes. Mas, às vezes você pode correr o risco de estar lendo a Bíblia como está lendo um jornal, uma revista, um livro, um romance. A Bíblia é um livro que você tem que ler meditando, ruminando, aprendendo. Não é bater a capa, é a gente ir lendo e entendendo. Então, Tiago usa o termo fé em 3 sentidos em sua carta. Primeiro, fé pessoal no Senhor Jesus Cristo,
que é provada pelas tribulações. Está no capítulo 1, versículo 3. É aquela fé que nós temos no Senhor Jesus e que a prova, a dificuldade vai revelar. Lembra que a gente falou aqui que ela é como ouro, que é provado no fogo das provações. Segundo, confiança na revelação de Deus e de Jesus Cristo, suas preciosas promessas, poder e disposição para atender ao crente, conforme capítulo 1, versículo 6. Então, a fé, ela é também essa confiança nas promessas de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai atender. Terceiro, aderência às doutrinas do cristianismo, uma profissão de fé em Deus e em Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 1. Parece que esse último sentido é o que está sendo usado aqui. Tiago não estaria falando, nesse versículo 14 até o 19, dessa fé, dessa confiança em Cristo. Ele não estaria falando dessa fé em Deus, nas promessas de Deus. Ele estaria falando da fé como uma confissão, uma aderência ao cristianismo. O que a gente diria? É uma fé nominal. Tá certo? É a pessoa que aderiu a uma religião. Agora eu sou crente. Antes eu era católico, antes eu era da legião não sei de quê, e hoje eu sou crente, eu sou cristão. É o que aconteceu, por exemplo, quando o imperador Constantino se converteu. Até o século III, ser cristão significava estar disposto a morrer, a perder o pescoço. Quando o imperador se converteu, entre aspas, porque até hoje a conversão de Constantino é uma dúvida. Na verdade, quando todo político se converte, fica uma dúvida danada, né? Se ele está crente mesmo ou se ele está querendo voto. Então, Constantino, ele aparentemente se converteu. Ele teve uma visão de que com o símbolo do cristianismo, ele ganharia a guerra. E ele mandou cunhar nos escudos de Roma aquele símbolo e ganhou. Então ele disse, a partir de hoje, a perseguição aos cristãos acabou. Então o que acontece? Todo mundo agora quer ser crente. O imperador não tem mais perseguição, acabou a perseguição, todo mundo quer ser crente. Só que a perseguição, ela servia para peneirar a igreja, para provar aquilo que Tiago diz no capítulo 1. Acabou a perseguição, todo mundo agora é crente, porque é fácil. E é até politicamente correto, porque o imperador é crente. Então aí veio casca e nó, veio de tudo para o seio da igreja. E quem conhece a história da igreja sabe que é a partir do século III que começa a entrar todas as heresias, as aberrações na igreja. Orações aos mortos, imagem, a figura do papa, do clero, do cardeal, vai surgir aí, tá certo? Então, Tiago está falando dessa fé nominal, dessa fé que adere a uma crença, ao cristianismo. Então, isso entra, meus irmãos, em xeque com o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Abra sua Bíblia aí, Gálatas 2:20. Você vai ver que o cristianismo não é uma religião nominal, mas o cristianismo é muito mais do que uma crença, um código de ética, um conjunto de doutrinas. O cristianismo é um estilo de vida, é um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Como é que diz aí? Gálatas 2:20. Então veja aí, irmãos, que cristianismo não é um conjunto de doutrinas, de regras. Quando eu me torno cristão, eu não aderi
a uma crença simplesmente, mas eu estou construindo um relacionamento com Cristo. E Paulo vai dizer, olha, agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Então Paulo diz assim, eu morri para o mundo, eu já estou crucificado com Cristo. Quem vive mais aqui não é aquele velho Paulo, é um novo Paulo, um homem novo, regenerado, transformado. Eu não abracei simplesmente um conjunto de doutrinas, eu abracei uma nova vida, uma vida em Cristo. Então, é exatamente, irmãos, esse ponto que Tiago está querendo resgatar. É que é preciso nós termos cuidado para não estarmos simplesmente aderindo a uma crença, mas uma crença que não faz parte da nossa vida, que não mudou a nossa vida. O que é que nós somos de Jesus? Quem lembra? Nós somos discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor, um aluno, um aprendiz de um mestre. Ele não só escuta os discursos do mestre, ele imita o mestre, ele vive como o mestre. Por isso que o sistema de discipulado do Senhor Jesus é totalmente diferente do nosso sistema. Porque o discipulado na perspectiva de Jesus não são 13 lições, como a igreja faz hoje. Não são. Onde a gente acha que a gente criando uma classe de catecúmeno, a gente passando 3 meses ensinando as doutrinas básicas, o que é Deus, o que é a igreja, o que é Jesus, o que é a Bíblia, tal e tal. Pronto, vamos batizar a pessoa, agora ela é crente, agora ela está transformada e nunca mais a gente toca nem em assunto com ela. Não é assim que a igreja faz? É. O discipulado na perspectiva de Jesus era o dia a dia. Era sentar com a pessoa, era comer com ela, andar com ela, era a vivência. E aí aquela pessoa iria aprender não só os ensinos que eram transmitidos oralmente por Jesus, mas aprender da vida dele, imitar a vida dele. Cristianismo é isso. Cristianismo não é só teoria, doutrinas que são ensinadas, mas é um novo estilo de vida, a partir do momento que eu me torno discípulo do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você é cristão, se você diz que permanece em Jesus, você tem que andar como Jesus andou. Não é só crer como Jesus creu, é andar como ele andou. Aí você pergunta, e como ele andou, pastor? Vamos para a resposta bíblica, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como é que Jesus andou, irmão? Eu tenho que andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Atos está dizendo, andou por toda parte fazendo o bem e curando aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Então, ser cristão, a fé que você abraçou, ela jamais pode ser simplesmente uma fé teórica, uma fé que está fundamentada em dogmas, em doutrinas. Ela tem que ser prática, ela tem que se manifestar em estilo de vida. Por que hoje se fala tanto em católico prático? Né? Porque tem gente que é simplesmente católico porque nasceu católico, o pai e a mãe batizou, mas a pessoa nunca foi à igreja. Nunca foi. Então aí eles
fizeram essa dicotomia, o católico e o católico prático. Você sabia que tem o crente e o crente prático também? Hoje a gente está vivendo esse absurdo de gente que é crente porque nasceu na igreja evangélica e os pais batizaram, nunca levaram para a igreja católica, mas que não são crentes práticos. Ele não vem mais à igreja, ele não conhece as doutrinas bíblicas, ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com uma denominação. Ele é crente, nem é católico, nem é espírita, é crente. Mas aquele crente que vai à igreja quando sente. E você tem o crente realmente, aquele que é batizado na igreja, que frequenta a igreja, que lê a palavra, que tem uma vida digna. Então, Tiago está chamando a nossa atenção para isso aqui. Para a gente caminhar para o fim, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que é um comentarista bíblico também, ele diz uma coisa bem interessante. Preste atenção, irmãos, que esse livro dele já foi escrito há um tempo e parece que ele está escrevendo hoje. Ele diz assim: o cristianismo é bem mais que regras, é bem mais que visual e liturgia, é essencialmente vida, uma qualidade de vida ou outra, produto de um encontro com Cristo. Devemos ao teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer o conceito de graça barata. Muitos hoje têm transformado o evangelho em graça barata, numa mensagem de um Deus bonachão, tipo Papai Noel, que só faz oferecimentos, deseja que todo mundo seja feliz, risonho, sem que quaisquer exigências sejam feitas. Por incrível que pareça, livros com títulos como Como Orar e Conseguir que Deus faça o que você deseja são encontrados. Isso é graça barata. É o cristianismo leviano, de alegria e risos afivelados no rosto, como uma festa que se inicia com o princípio do culto e segue até o fim, com artificialidades deprimentes. Mas o fruto de uma vida que marque o mundo não é enxergado. O mundo hoje não sofre os efeitos da igreja de Cristo. Já pensou que coisa? Irmãos, cristianismo é muito mais do que regras, é muito mais do que visual, é muito mais do que liturgia, ou seja, é muito mais do que aquele culto que a gente presta aqui no domingo à noite, que começa de 6, termina de 7h30, se der 7h40 ou 7h45, tem irmãos que se levantam e vai embora. Quando ele era do mundo, ele ficava até 5 horas da manhã na festa. Mas na igreja ele é extremamente exigente. O pastor tem que começar na hora e terminar na hora, senão ele sente coceiras e vai embora. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é vida. É um novo estilo de vida. E aí ele vai chamar a atenção para esse teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que morreu por ocasião da Segunda Guerra. Ele e outros pastores, o próprio Hitler, foi um dos que matou muitos pastores que não aderiram ao seu sistema político, e o Bonhoeffer era um dos que não aceitavam as ideias de Hitler. Ele vai levantar o conceito de um cristianismo de uma graça barata. O que é graça barata? Graça barata, meus irmãos, é algo que está muito mais ligado a nós, reformados, presbiterianos, do que as demais denominações. O que é graça barata? É eu dizer assim: eu sou eleito, sou predestinado antes da fundação do mundo, Deus já me salvou, então aquilo que eu faço no dia a dia não influencia na minha salvação. Isso é graça barata. É quando a obra de Deus não tem interferência no meu dia a dia. Não faz diferença. O culto, as coisas de Deus, para mim é como uma festa. Não tem algo a mais.
Como é que eu olho para Deus? Eu olho para Deus como, não como meu Senhor, mas como meu servo. Ou então como meu médico de plantão, que toda hora tem que me atender, que tem que me obedecer, tem que me dar o que eu quero, tem que fazer o que eu quero. Um Deus, como diz alguns pastores aí dessas igrejas neopentecostais, eu tenho que colocar na parede. Ou então, como diz o R.R. Soares, que tem um livro chamado Exija os Seus Direitos. Então, R.R. Soares ensina que você tem que chegar diante de Deus. Não sei se você já viu ele dizendo isso, mas ele diz na televisão, você tem que chegar diante de Deus e exigir de Deus, determinar, Senhor, eu quero, é desse jeito. Isso é graça barata. Isso é graça barata. É esse Deus Papai Noel. É esse Deus que quer ver todo mundo feliz. É esse Deus que não faz exigências. É essas igrejas que estão dizendo aí, venha para cá que aqui não tem problema não, aqui ninguém exige nada. Aqui você pode vir e continuar a sua vida do mesmo jeito. Não quero saber como você está. Pastor, eu vim aqui, mas eu estou vivendo com 2 mulheres. Não, não se perre não, Deus entende, meu filho, Deus é gracioso. Deus não vai lhe julgar por isso não, Deus sabe que você é fraco. Pastor, eu tenho um pecado, eu não consigo me libertar. Não, meu filho, isso é... A graça de Deus é maior do que isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É esse tipo de teologia, meus irmãos, que está invadindo o nosso país. Por exemplo, Caio Fábio. Caio Fábio foi um dos grandes pregadores da igreja presbiteriana. Hoje, ele prega essa graça. Tudo é graça. Esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse favor de Deus que se manifesta na minha vida e que não quer saber de nada do que eu sou. Então aí, Deus aceita do jeito que eu sou. Com meus defeitos, com minhas virtudes, eu posso ver do jeito que eu quiser. Deus é gracioso, Deus é amor. É o Deus que aceita o homossexual, é o Deus que aceita o divorciado, é o Deus que aceita o rapaz que está na igreja e está se prostituindo. É graça, é graça. O que nos salva é a graça, a obra não interessa. É preciso cuidado, irmãos. É preciso cuidado, porque Tiago está dizendo assim, olha irmãos, essa fé é uma fé falsa. Uma fé que não está influenciando a minha vida. Olha a pergunta de Tiago, para a gente caminhar para a conclusão. Ele diz assim, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A pergunta de Tiago é uma pergunta retórica e uma pergunta que exige de nós um não bem grande. Essa é a resposta que indubitavelmente a gente tem que dizer não. Essa fé que não se manifesta em obras, ela não pode levar o homem à salvação. Ela não pode. E aí, meus irmãos, é exatamente aqui que podemos perceber que Tiago está falando de uma fé falsa. De uma fé que não vai se manifestar em salvação na vida do homem. Por isso que ela é falsa. E ele dá 2 características dessa fé, para a gente concluir. Pelo menos 2 características. Primeira característica que ele dá é que essa fé é morta ou é uma fé simplesmente intelectual. É isso que ele diz aí no texto. Essa fé falsa, que ele está descrevendo do verso 14 ao 19, ele diz que ela é morta. Ou ela é simplesmente uma fé intelectual. Até crer na doutrina correta. O que é que ele diz? Vocês creem que Deus é um só? Fazeis bem. Eles creem na doutrina correta. Deus é um só, mas isso é apenas um assentimento intelectual. Ele aprendeu que Deus é um só.
Está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele aprendeu. É um assentimento intelectual. Mas por que essa fé, que esse conhecimento é falso? Porque ele não se manifesta em prática. Tiago diz, você crê que Deus é um só? Faz bem, meu filho. Mas sabe de uma coisa, os demônios também creem. Os demônios também creem. Então, a fé é morta ou simplesmente intelectual. Tiago faz um teste simples com aqueles irmãos. Mas antes de vir o teste, deixa eu só citar essa frase aqui que é bem interessante. As pessoas com a fé morta colocam palavras no lugar de atos. Sabem o vocabulário correto para a oração e o testemunho e podem até citar os versículos certos da Bíblia, mas sua vida não condiz com o seu discurso. Acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganadas. A pessoa pode ter a fé falsa, morta, e conhecer profundamente a Bíblia. Saber citar os versículos de cor. Às vezes a gente se impressiona com isso. Às vezes a gente, desculpa a expressão, se abestalha com isso. A fulano tem um conhecimento bíblico muito profundo, pastor. Olha, fulano de tal conhece mais a Bíblia do que muitos crentes. Sim, mas o que isso tem a ver? De que adianta essa fé? De que adianta esse conhecimento? Então Tiago faz um teste simples. A ilustração que ele coloca. E ele faz um teste com aquilo que existe de mais básico, de mais fundamental para o ser humano. Ele diz, quer fazer um teste se a sua fé é verdadeira ou falsa? Quando um irmão ou uma irmã está carecido de roupa, de alimento, o que você faz? O que a igreja faz? Se você disser, veja as palavras, a fé falsa sendo manifestada com palavras bonitas, piedosas, palavras cheias de Bíblia, cheias de devoção, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, Deus lhe abençoe, meu filho. Essa pessoa aqui é crente demais, ela não diz um palavrão, não conta uma piada. Essa pessoa aqui, o linguajar dela, meu Deus do céu, é um linguajar santo. Porém o pobrezinho está lá falando com ela, e ela com todo esse linguajar santo, com todas essas palavras na sua boca, ela não estendeu a mão para ajudar. Ela podia ajudar, mas ela não estendeu a mão. Então, por isso que o comentarista aqui, ele vai dizer que a fé falsa, ela até tem as palavras corretas, os textos, mas ela não se manifesta. E Tiago fez o teste, olha, você quer saber? Você olha lá um irmão que está precisando, que está carente, você pode ajudar. Se você usou palavras cristãs, um vocabulário totalmente de crente, mas você não conseguiu manifestar em obras aquilo que está na sua mente, nas suas palavras, sua fé é falsa. Irmãos, isso aqui é tão sério, porque Tiago está fazendo um teste. Tiago está fazendo um levantamento da minha e da sua vida. Tiago está dizendo assim, olha, não é a sua roupa, o seu linguajar, o corte do seu cabelo, o tamanho da Bíblia que você carrega, a igreja que você frequenta. É possível, irmãos, camuflar tudo. É possível a gente maquiar. É possível nós nos tornarmos como os fariseus, que por fora eram bonitos, roupas longas, os homens iam para as praças e faziam belos discursos, davam ofertas, faziam tudo, e Jesus diz, olha, vocês são sepulcros caiados, por fora está bonito, por dentro está podre. Então há muita gente aí, irmão, que só tem a casca, por dentro está podre, e é isso que Tiago está trabalhando. Então a fé falsa, ela é morta, ela é inerte, ela não age. Já viu um morto fazer alguma coisa? Você já viu um morto orar? Um morto ler a Bíblia? Um morto vir para a igreja?
um morto ajudar alguém? Você já viu um morto fazer uma obra? Não. Então Tiago está dizendo, olha, quando você vê uma fé inerte, uma fé que não tem eficácia nenhuma, é uma fé falsa. Por último, ele vai dizer que essa fé é demoníaca. Ela não só é morta, ela não só é uma fé simplesmente intelectual, mas não se manifesta e por isso que ela é morta, mas ele vai dizer que ela é demoníaca. Ele diz, até os demônios creem e tremem. Isso mostra para nós que os demônios não só têm simplesmente um conhecimento intelectual a respeito de Deus, mas inclusive eles se emocionam com esta verdade. Os demônios não só conhecem sobre Deus, mas esse conhecimento de Deus afeta, entre aspas, as suas emoções. Coisa que Tiago não diz com relação ao falso cristão. O falso cristão, ele não diz que ele se emociona. Ele diz que ele conhece, que ele sabe. Mas a fé dele é morta. Os demônios vão um passo a mais. Eles creem e tremem. Veja, meus irmãos, que coisa ele está dizendo para nós. A pergunta é, no que eles creem? No que os demônios creem? Aí Dr. Weisber, comentando esse texto, ele levanta pelo menos 4 coisas que os demônios creem. Doutrinas bíblicas, corretas. E não é porque eles creem que eles são salvos. Alguns ficaram estarrecidos ao saber que os demônios têm fé. Em que eles creem? Olha aí em que o demônio crê, de acordo com o texto de Tiago. Dentre outras coisas, eles creem na existência de Deus. Crê que Deus é um só? Aí Tiago diz, fazeis bem. Até os demônios creem. Não são ateus, nem são agnósticos. Já pensou que coisa? Tem ser humano ateu, ou pelo menos que se diz ateu. Alguns duvidam da existência de verdadeiros ateus. Na verdade, o ateu é aquele que, no fundo, ele não quer que Deus exista, porque ele tem medo de se apresentar diante de Deus. Mas há alguns que se dizem ateus. Os demônios não são ateus. Eles creem que Deus existe. Eles não são agnósticos. Eles não ficam tentando provar a não existência de Deus. Não, eles creem. Eles creem que Deus é um só. E veja que eles não são nem heréticos. Há muitas igrejas, inclusive evangélicas, que não creem que Deus é um só. Que crê que pode existir mais de um Deus. Os demônios não. São ortodoxos. Crê em Deus e crê em Deus como um só. Estão de acordo com Deuteronômio 6,4. Olha em que os demônios creem também. Creem na divindade de Cristo. Sempre que se depararam com Cristo aqui na terra, deram testemunho de sua filiação. Lembra quando Jesus desceu lá e os demônios disseram para ele, olha, nós cremos que tu és o Filho de Deus? Nós cremos que tu és o Filho de Deus. Eles creem em Cristo. Quantos que não creem em Cristo? Ou então quantos crentes que já aderiram à teologia liberal e que não crê mais que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Senhor da igreja? Quer ver em que os demônios creem também? Creem na existência de um lugar de castigo. Lucas 8,31. Vamos lá para Lucas 8,31. Estamos concluindo, viu, irmão? Mais um parágrafo e a gente conclui. Lucas 8,31. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqui o contexto é quando Jesus está expulsando o demônio lá. E eles sabiam de um dia de juízo. Eles sabiam da condenação.
E eles estão rogando ao Senhor que não mande ele para aquele lugar. Olha o que é que os demônios creem. Creem na existência de um lugar de castigo e também reconhecem Jesus Cristo como o juiz. Marcos capítulo 5. Sujeitam-se ao poder da palavra de Jesus. Já viu que toda vez que Jesus encontrava com o demônio, sobretudo nesse episódio de Marcos capítulo 5, o endemoniado lá de Gadara, e eles reconhecem a pessoa de Jesus, eles reconhecem o poder de Jesus e eles obedecem à palavra. Jesus manda sair, eles saem. Jesus manda para os porcos, eles vão. Jesus ordena e eles obedecem. Isso não é fé? Pelo menos no sentido que Tiago está tratando aqui da fé falsa, da fé que tem conhecimento, da fé que reconhece quem é Deus. Isso não é fé? Lembra daquele texto bem interessante, sobretudo um texto que os crentes hoje têm medo dele, quando aqueles homens foram expulsar um demônio, e aí o demônio disse assim: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também, agora vocês nós não sabemos quem são. E os demônios partiram para cima dos exorcistas ambulantes, deram uma surra, tiraram a roupa e envergonharam. Lembra lá de Atos, desse versículo? A palavra dos demônios é interessante. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês? Então, os demônios têm fé, eles creem. Aí esse mesmo autor, Dr. Wesley, ele resume da seguinte forma: Tiago apresenta dois tipos de fé que não tem poder algum de salvar o pecador: a fé morta, somente o intelecto, e a fé demoníaca, o intelecto e as emoções. Encerra esta seção descrevendo o único tipo de fé capaz de salvar o pecador, que é a fé dinâmica. Então Tiago está falando de uma fé que é morta, de uma fé que tem simplesmente intelecto, conhecimento, que nós corremos o risco de ter essa fé. E ele está falando de uma fé que, além de ter intelecto, conhecimento, ela tem emoções. É a fé dos demônios, tremem. Você já tremeu diante de uma verdade bíblica? Você já tremeu pelo fato de saber que Deus é um só? Você já tremeu pelo fato de saber que existe um dia de juízo, um lugar chamado inferno? A gente geralmente não treme. Os demônios tremem, eles conhecem. Mas de que serve? De que serve essa fé? Concluindo, o Dr. Augusto Nicodemos, ele traz uma palavra interessante sobre isso. A relação entre a falsa fé dos hipócritas, porque a pessoa que tem uma fé falsa, ela é hipócrita, ela representa um papel diante dos outros, e a fé dos demônios. Ele diz assim, e eu vou terminar com essa palavra dele: o que os hipócritas e os demônios têm em comum é que não creem em Deus no sentido evangélico, não confiam nele, não o recebem de boa mente, não se sujeitam a ele, não se dobram humilde e voluntariamente diante da sua majestade. No íntimo do seu coração depravado, hipócritas e demônios odeiam e rejeitam a Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Leva essa reflexão para casa. A pessoa que tem uma fé falsa, que é hipócrita, ela tem até um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento não consegue mudar a sua vida, não consegue descer para o seu dia a dia. Ela é comparada à questão da fé dos demônios, porque no fundo, lá no coração, essa pessoa, o seu coração é depravado, o coração humano é depravado. Nós nascemos no pecado. Lá no fundo, ela odeia e ela rejeita a Deus. É por isso que ela tem até um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento não a leva a adorá-lo, a se submeter à sua vontade, a viver de acordo com a sua palavra, porque ela não ama a Deus.
ela odeia. Ela nasceu em pecado. Ela é, de acordo com a palavra de Deus, ela é inimiga de Deus. Tiago vai dizer que, Tiago é a carta de Timóteo, agora não lembro, vai dizer assim, que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Às vezes a gente fica assim, irmãos, é até duro a gente falar isso, mas a gente até tem pena. Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, meu filho não é crente, mas meu filho, ele tem um conhecimento de Deus. Meu filho tem temor a Deus. Meu filho é um homem de bem. É até emocionante. Mas quando a gente vai para a Bíblia, se a gente tiver que ser claro à luz da Bíblia, seu filho é inimigo de Deus. O meu filho, se viver nessa prática de não se dobrar diante de Deus, de não viver de acordo com a vontade de Deus, ele é inimigo. O coração dele odeia a Deus. O coração dele rejeita a Deus. Porque se o coração dele não odiasse, não rejeitasse, ele estaria na casa de Deus como nós estamos. Então o que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer? É dizer: Senhor, transplanta esse coração. Ezequiel 36, 25. Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração que é sensível, que pulsa. Coloca nele o seu espírito e transforma essa vida. A gente não pode brincar com coisa séria, irmãos. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. A pessoa pode ser PhD em Bíblia. Ela pode ter sido batizada na igreja, criada na igreja, tudo. Mas se ela não manifesta através das suas obras essa fé em Deus, Tiago está dizendo que ela não é igual não, é pior do que os demônios. Porque os demônios crê e tremem diante da majestade de Deus. E muitos de nós, muitos dos nossos, nem tremem, até brincam com aquele que não deveria brincar. Então, fica essa palavra aqui para a gente orar, para a gente chorar. Eu sei que você tem pessoas na sua casa que são inimigas de Deus, que odeiam a Deus, que rejeitam a Deus. Embora não diga isso com as palavras, embora não diga isso jamais com aquilo que ela professa, mas a vida dela revela isso. O coração dela revela isso. Vamos orar e dizer: Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Tem misericórdia da nossa família, da nossa casa, daqueles que são nossos. Sabe por quê, irmãos? Se a gente não entender a gravidade da doença, a gente não vai procurar o remédio correto. Se a gente não entender a gravidade da coisa, a gente não procura a solução. Enquanto nós ficarmos dizendo: a minha família, o meu parente é amigo do Evangelho, ele não vem para a igreja, mas é isso, é aquilo, nós não vamos guerrear, lutar, clamar a Deus por ele. Nós não vamos dizer: Senhor, tira das garras do diabo e traz, em nome de Jesus, transforma a vida dele. Faz isso, meu Pai. A gente não vai. A gente precisa entender que ele está doente, que ele é cego, que ele é pobre, que ele é miserável e nu, e que sem Deus nada pode fazer. Então vamos orar. Eu queria ter um momento de oração com os irmãos, para a gente concluir. Vamos ficar de pé. E nessa oração vamos colocar a nossa família. Eu tenho família como você, que não está na igreja, e que eu sinto por isso. Até que lê a Bíblia, mas que a Bíblia não está lendo a vida deles. Então vamos pedir a Deus misericórdia em nome de Jesus.